Você gosta de roupa de marca? Quem não gosta, né? Mas alguém já te contou o segredo para comprar roupa de marca barata? Não! Existe uma forma que você está próximo de descobrir que a gente consegue eliminar o intermediário e pagar até 3 vezes menos. Tá duvidando? Clica no botão aqui embaixo que você vai ver. Os volantes do São Paulo. Acho que o meio campo do São Paulo, acho fraco, lento, sem criatividade nenhuma. Então, se eu acho, na minha opinião, uma defesa que é fraca e um meio de campo que é lento e não cria, eu não posso achar que esse elenco é bom. Mas a defesa do São Paulo no passado, Benja, ano mesmo passado, São Paulo... foi em 2019. Não, são os mesmos jogadores. Elenco, são os mesmos jogadores. Mas eu nunca falei que eu achava o time de São Paulo Não, mas eu vou te passar um dado. Por exemplo, o São Paulo, até terminar o Campeonato Brasileiro, mesmo o São Paulo não sendo campeão, a defesa do São Paulo foi a quinta ou a sexta ali, né, em termos de melhores defesas aí do campeonato. É uma boa zaga. Uma zaga que, por mais que o São Paulo tivesse tido alguns problemas durante a temporada e tudo mais, você pega lá o Arboleda, bom jogador. O Anderson Martins, bom jogador. Mas o Arboleda não tá jogando nada. Não tá, mas eu tô falando do potencial dos jogadores. Não, mas eu tô falando... Esse gol da Ponte Preta, mas desculpa, mano. Não, mas ele tá Fábio, dentro da pequena área sem marcar ninguém. Não mas, pode, Fábio, o zagueiro tá ali na pequena área sem marcar nada. Peraí, eu tô me remetendo ao passado. Tô falando do potencial de cada jogador. Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves. Eu acho que são jogadores ali... Perdão, o Bruno Pérez Alves. é o lateral. Bruno Alves é o central. O Bruno Alves é o zagueiro. São 3 jogadores ali que você pode extrair 2 e falar, a dupla vai ser essa. Qualquer combinação que você faça é uma boa zaga. O meio-campo, eu concordo com você, é o meio-campo pesado. Você pega lá, Hudson e Jusilei, eles não podem jogar juntos. Hoje, o Jardine, se tiver realmente querendo mudar o São Paulo para quarta-feira, Pascoal, ele precisa usar. Se o Luan tiver a condição de jogar, tem que ser Hudson e Luan. Sabe, muda. Não, o Luan está voltando da seleção agora. Mas é que tá, Pascoal. Coloca o moleque, cara. Coloca o moleque. Se você joga com o Hudson e Jusilei e o São Paulo, inclusive precisando agredir o adversário... O Luan tá voltando da seleção, ele foi titular da seleção brasileira, o time fracassou no Sul-Americano. Você quer que faz o quê? Como é que ele vai estar emocionalmente para um jogo desse contra o Tajeres? O time teve que fazer 3 gols, mano. Pensa nisso. Pascoal, pera lá. Pascoal, não é? Ele não tem... O cara é jogador profissional, Pascoal. Ele tem que estar sujeito a esse tipo de condição. Pascoal. O negócio é o seguinte, o Luan, se tiver a condição física de estar em campo, se ele não tiver machucado, vai pro pau. Você pega lá, por exemplo, o esquema que o São Paulo tem jogado, tá colocando o Nenê na ponta. O Nenê consegue render ali? Não consegue. O Nenê ele só pode jogar junto com o Hernandes no meio campo se jogar no 4-4-2. O menino os dois ali ontem, sem obrigação de marcar ninguém. O Antony, que foi a estrela do São Paulo na Taça São Paulo... Então esse não precisa jogar, Pascoal. Ele entrou ontem e fez um bom primeiro tempo. Então, mas caiu de produção. Tem outra coisa também, viu? Tem outra coisa também. Mas esse não pode jogar na quarta. Outra coisa também. O Jardine não pode vir na entrevista coletiva e falar, olha, eu achei que hoje ia ser um treinamento. Não, ele montou um time para preparar o time para quarta-feira. Ele disse que ele montou um time para preparar o time para quarta-feira. Se o Jardine preparou esse time de sábado para jogar contra o Tajeres... Toma um sacode do Tajeres. Então é melhor nem ir pro jogo quarta-feira. E eu quero ver como é que eles vão se explicar para a torcida. Porque sexta-feira fizeram a reunião da torcida com a direção e os jogadores. Sexta-feira. É a diretora do São Paulo hoje garantiu. Você a bola na quarta, quinta-feira mesmo. Tinha que ter trocado o técnico ali. Lógico. E agora? Jogou no sábado, perdeu pra Ponte Preta. Ok, foi fora de casa, mas perdeu. E agora vai jogar pressionadíssimo. E eu vou na sua. Eu vou na tua, tá bom. Eu vou dar meu braço a torcer. Perdeu, mas jogou pra caramba. Vai, tá bom, vê que tem pra onde crescer. Mas perdeu não jogando nada. O São Paulo não jogou nada. Não rendeu, não produziu. O Jardine veio... Eu cobro produção. No discurso assim, precisamos remar todos. Pô, que remar? Porque ele tá pedindo união. O problema não é união. O São Paulo não precisa... Vai jogar bola. União é naquele arroz que vem aquele bloco de arroz. Aquilo é tudo isso. Chama Unidos Venceremos, aquele bloco de arroz, né? Que eu comia quando escrevia na Marinha. E agora é o seguinte, o problema não é esse. O problema não está na união dos jogadores. O problema está na prática do futebol. O time do São Paulo tá jogando nada. Tem que ser objetivo. Aí fizeram a reunião, aí os torcedores saindo de lá dizendo que já demos o recado. Eles vão ter que representar na quarta-feira e reverter a situação do São Paulo contra o Poçante Tajeres de Córdoba. Gente, um time do São Paulo que jogou a bolinha que jogou contra o Tajeres. O time do São Paulo. Sabe quantos gols o São Paulo fez nos últimos 5 jogos? Rapidinho pra vocês aí. 1. Tem que fazer 3. Rapidinho, quanto o São Paulo precisa fazer 3? Nos últimos 5, fez 1 gol. Como é que você vai cobrar essa produção de um time que não produz? A única coisa que eu posso... Só se o Tele, lá no céu, com a varinha mágica, bater assim e os caras começarem a jogar. A única coisa que eu posso me apegar... A única coisa que o torcedor... Eu não. O torcedor de São Paulo pode se apegar é o seguinte... É que quarta-feira
o Morumbi lotado, que o time entre com uma outra atitude. Acabou. Só. O time do São Paulo não é bom? Não vai ter o Hudson, foi expulso. O treinador do São Paulo, me parece... Perdido. A entrevista do Jardine depois do jogo, eu tava vendo até ao vivo na hora. Olha, precisamos remar a favor da maré. Eu achei que hoje... Cheio de clichê, né? Nenhuma explicação cheio de clichê. Lógico. Vamos ouvir aqui a entrevista do Jardine depois do jogo, vocês vão ver. Ó. Olha aí, Fábio Azevedo. Tá difícil. A gente hoje não conseguiu fazer um bom jogo, mais uma vez, né? E obviamente que a responsabilidade da criação das jogadas é do treinador, de dar um padrão de jogo, de dar um padrão de ataque. E, enfim, eu assumo ela e a gente está fazendo toda a força do mundo para o mais rapidamente atingir esse nível, melhorar, criar mais. Mas hoje não apareceu o resultado ainda dos treinamentos. É um momento que, acho que de todos, né? Direção, nós, da comissão, jogadores e especialmente a torcida, da gente virar a página. A gente está atravessando um momento difícil, a gente sabe. Mas a gente na quarta-feira vai ter que todos unir forças, todos puxar a corda para o mesmo lado. O São Paulo como clube precisa de uma mobilização total, porque a gente sabe que dentro do Morumbi o São Paulo tem muita força, é um retorno também ao nosso estádio, perante a nossa torcida, a gente sabe que vai ter um estádio lotado. Então a gente acredita que vai ser uma atmosfera completamente diferente do que foi a atmosfera hoje. E com certeza o time vai entrar extremamente aguerrido, concentrado e a gente vai fazer a nossa melhor partida do ano, eu não tenho dúvida disso. Todo treinador sempre está sendo avaliado e os resultados são parte importante do processo, mas eu acho que não é o único, porque também tem o comando, tem a evolução da equipe, tem o desempenho, tudo isso vai pesar e obviamente que eu sei que, assim como eu e todos os treinadores, sempre estão sendo avaliados e a gente precisa dar respostas, né? Eu, a equipe e o clube, a gente precisa na quarta-feira fazer um grande jogo, isso eu não tenho dúvida. O meu limite é enquanto eu entender que o grupo está tentando executar as minhas ideias, está comprometido, a partir do momento eu mesmo que entender que o grupo não responde a mim, não atende a mim, eu acho que eu, como qualquer treinador, não se sente apto para comandar, e não é o caso, né? Eu acho que os jogadores estão tentando, a gente entendia hoje como um jogo, quase que um treinamento para quarta-feira, sabia que corria o risco de perder como foi hoje, mas a gente está com cabeça e coração e alma na quarta-feira, isso não tem como negar, isso está em mim, está nos jogadores, está na direção, e a gente espera que quarta-feira as coisas ocorram melhor. Ninguém gosta de perder, né? Então, se a gente esconder que nesse momento está todo mundo chateado pela derrota de hoje, estamos num esporte onde todos odeiam a derrota e o clube grande não gosta de nada de perder. Então, obviamente que a gente está um pouco chateado sim, mas é um desafio de todos, que foi o que a gente conversou agora lá, de virar essa página o mais rápido possível para a gente estar na quarta-feira mentalmente muito forte, com um espírito coletivo muito forte e contamos mais uma vez com o apoio da nossa torcida para a gente criar uma atmosfera, um ambiente de extrema pressão para o adversário para que a gente possa jogar a nossa melhor partida do ano. Olha aqui, o Fábio Sormani, Pascoal, meu menino, São Paulo e Fábio Azevedo. Eu não conheço o Jardine pessoalmente, mas eu não tenho a menor dúvida que ele deve ser um cara trabalhador, honesto, boa pessoa, deve conhecer de futebol. Eu não nego nada disso. Até porque eu não estaria no São Paulo tanto tempo se fosse ruim. Porém, o time do São Paulo hoje, para o André Jardine, não dá. Essa entrevista do Jardine mostra um grau de... Mostra sem rumo. Que ele tá até assustado, né? Olha, a corda precisa puxar pro mesmo lado. Eu montei um jogo para ser. Vamos ter que fazer o melhor jogo da nossa. Olha, vamos fazer o melhor. Temos que contar com a torcida. Pô, tá de brincadeira. O São Paulo perdeu a chance semana passada. Ô, Benja, não reverte mais? Sabe o que eu acho? Pode reverter. Pode reverter, mas eu não acho, desculpa, mas eu não acho que vai ter uma vida longa. Se depender, eu te falo a mesma coisa. Aí os caras vão falar, esse Benja é clubista. Vou repetir a mesma coisa que eu falei do Corinthians. O Corinthians, se jogar essa bola que está jogando, não passa pelo Racing. Passa? Não. Difícil. O São Paulo, que precisa fazer três para levar para os pênaltis. 2 para os pênaltis. Se tomar um gol, precisa fazer 4. Jogando essa bola que está jogando, passa? Não. É isso que eu estou falando. Difícil. Essa bola não. O São Paulo tem que estar quarta-feira no Morumbi. Benja, o negócio que eu fico pensando é o seguinte.
Hoje em dia, no futebol sul-americano, no caso específico o Brasil, todo time grande tem que ter uma base muito forte, porque eles dependem muito da venda de jogador para equilibrar as finanças do clube. Então, a base, ela é muito importante. Um técnico de base é importantíssimo para um time. E a gente sabe que que o Jardine, no São Paulo, comandava lá o time de São Paulo, da base do São Paulo, conhece bem a base, etc e tal. Pra que esse cara tem que sair da base para dirigir o time de cima? Deixa esse cara lá. Você remunera bem o cara. Ah, mas ele tem a ambição de treinar um time adulto, etc e tal. Conversa com o cara. Talvez o Jardine seja um técnico bom para base, para trabalhar com a molecada. No profissional, ele não seja bom. Quer dizer, você vai perder um cara que fazia da sua base uma base sólida e forte, vai pro time de cima. Se o São Paulo for eliminado na quarta-feira pelo Tadieres, vai ser demitido. Então você perdeu esse profissional, porque ele não vai querer voltar para a base. Mas esse cara era um cara importantíssimo para a base do São Paulo. Como é que o São Paulo faz um troço desse? Eu fico aqui pensando. Como é que os times fazem isso? O cara vai bem na base, eu vou passar ele pro time de cima. Se você tem um jogador, um ex-jogador que faz isso, o Zidane, trabalhava, mas não era nem base, era no Real Madrid B. Pô, é o Zidane. Agora, o Jardine não. Às vezes um cara, ele é importante para trabalhar na base, e você não pode perder isso. Então, eu acho que a aposta do Raí no Jardine, para mim, foi uma aposta completamente equivocada, que desfalcou o São Paulo num setor muito importante, que era a base. Agora, o que eu achei muito estranho, e aí eu acho que é soberba, é você preparar um time para jogar contra a Ponte Preta, pensando no jogo contra o Racing. Aí você não está olhando para o seu... Contra o Tadieres, perdão. Aí você não está olhando o seu adversário. Mas a questão não é. Mas, ô Pascoal, você sabe que é um jogo que vale. O dele está na reta, Pascoal. Sim, mas ele tem que respeitar a Ponte Preta. Não é questão de desrespeitar, porque Pascoal. A Ponte Preta não joga no mesmo estilo do Racing. O jogo que o São Paulo está cobiçando é jogo de quarta-feira, cara. Mano, mas na situação que está o São Paulo, o Racing é o Corinthians. É o Tadieres. É o Racing, perfeitamente. Olha só. Aliás, era a cor da sua camisa. Olha só, Racing. Mas o jogo do domingo, um para quem vem num retrospecto do sábado, para quem vem num retrospecto muito ruim, sábado era um jogo que ele teria que ter ganho para ter um pouco mais de fôlego e começar o trabalho na segunda-feira com uma pressão bem menor. Então, ele não poderia usar o jogo do sábado como treino. Mas, se isso for o treino, o São Paulo tá ferrado quarta-feira, gente. Tanto que o Jardine, ele não Tá aqui os números do Jardine no ano, ó. Olha lá, mano. São 9 jogos, 3 vitórias e 6 derrotas. Sim, Marcou 11, levou 13. Sim, o aproveitamento é muito baixo. Mas o Jardine, Benji, ele coloca o time titular contra a Ponte Preta justamente para detectar possíveis defeitos do time. Porque esse é um jogo, eu entendi o que ele quis dizer, esse era um jogo que se pudesse errar, tava aí. Contra o Tadieres na quarta-feira, o São Paulo não pode errar. O São Paulo ele vai ter um grande desafio entre conciliar a agressividade com a cautela. O São Paulo precisa ser aquele time agressivo, que pressiona o adversário, que consiga incomodar, manter a bola no campo de ataque, criar chances de gol, inclusive, se possível, fazer um gol aí até os 15 minutos para inflamar o Morumbi, e ao mesmo tempo não ceder contra-ataques para o adversário que possam possibilitar um gol do Tadieres. Se o Tadieres fizer um gol, o São Paulo tem que marcar 4. Aí a viola vai pro saco. Mas eu entendi o que o Jardine disse nesse quesito, aí quando ele fala, era meio que um treino. Não desrespeitando a Ponte Preta e só pensando na quarta-feira, que é teoricamente a pré-Libertadores, que muita gente diz, mas chama-se primeira fase, porque depois já vem a fase de grupos. Então, querendo ou não, o São Paulo ele tem aí esse objetivo, concordo com vocês, o São Paulo não está jogando para isso, não está fazendo o torcedor acreditar que o São Paulo possa avançar de forma fácil. Mas o São Paulo tem potencial para. Aí você diz, mas o time do São Paulo é fraco. Eu não acho fraco, não. Tudo bem, opinião. Porque, por exemplo, as possibilidades que ele tem que usar. Por exemplo, ele está aqui pensando em colocar Diego Souza junto com o Pablo na frente. São 2 jogadores que ou você coloca para jogar ali como referência... Só me fala um negócio. Baseado em quê, por exemplo? Mas só para concluir, só com relação a isso daí. Porque o que ele está pensando, o São Paulo hoje, se você analisar o jogo do São Paulo só tem uma jogada. É desespero. É bola na linha de fundo, cruzamento para dentro da área. Ou quando está difícil chegar na linha de fundo, São Paulo cruza talvez da intermediária para dentro da área. É sempre bola para alguém brigar lá dentro. Isso daí não é tática.
Isso daí mostra que você está desesperado. É aquela famosa tática do chuveiro. Quando você não tem o que fazer, põe o zagueiro na área, manda o volante mais alto para a área e tenta cabecear. O Jardine está usando isso. Potencial técnico, inclusive, o São Paulo tem. Por exemplo, o Nenê é um bom jogador. E cadê o potencial técnico em todas essas partidas do São Paulo? Então, é o Jardine, Benja. É o Jardine. Semana passada eu falei, olha... Não, mas peraí. O Raí bancou. O Raí tem uma notícia de hoje. Foi o que eu falei exemplo. agora, Tem uma notícia escolha de hoje. do Jardine é O Raí errada. hoje bancou. Mas peraí, Benja. Até quarta-feira. Aí. Até o jogo. Até o jogo. Eu não Vai tô morrer comparando abraçado. história. Eu não tô comparando história de treinador com treinador, mas estou comparando situações. Por exemplo, o Filipão, quando chega no Palmeiras no ano passado... já começou errado. Não comecei errado. Lógico que começou. Estou mostrando pra você com fatos que um treinador, quando ele chega e consegue colocar na cabeça dos jogadores aí o que ele quer, e o grupo compra aquela ideia, o time passa a jogar melhor. O time do Palmeiras é muito melhor que o time do São Paulo. Não, mas eu não estou questionando elenco, Benja. Eu estou questionando forma de jogar. O Filipão ele conseguiu transformar o time do Palmeiras. O Flamengo, ano passado, quando chegou mesmo aí o próprio Dorival Júnior no lugar do Barbieri... Era o Dorival. E o time do Flamengo também é muito melhor que o do São Paulo. É isso. Chama-se competência de um técnico, Benja. O próprio Lisca, cara. O próprio Odair Hellmann pegou o Inter na pegou o time caído. Eu falei que o técnico não dá. Não, mas peraí, com você isso tá eu concordo. dizendo que o time é ruim, ele tá dizendo que o time não é ruim. O time é mal treinado. Vem cá, a defesa do São Paulo é boa? O time do São Paulo é ruim. O elenco é ruim? Eu acho. Eu não acho. Ruim, tudo bem, ruim. Eu acho ruim, cara. Eu acho que o São Paulo está jogando mal, mas não é ruim. Souza, Nenê. O elenco. Reinaldo. O Nenê, desde que começou o ano, eu vejo todo mundo criticar o Nenê. Não, o Nenê fez alguns jogos bons. Não, o Nenê tá mal. Para. Eu vejo criticar o Nenê. Mas tá mal. O Diego Souza tá mal. O Diego Souza, esse ano, tá jogando bem? Mal. O Hernandes chegou agora. Tá jogando com o nome. Chegou agora. Eu não gosto. O Everton tá jogando mal. Tá jogando bem esse ano? Elinho tá jogando mal. Arboleda. Tá jogando mal. Bruno Alves. Jogou mal, até gol contra. Bruno Pérez. Como é que faz isso? Horrível. Aí a culpa é só do Reinaldo tá jogando mal. Jogar mal. O elenco, Benja. Não, mas a culpa é só do jogando o elenco. Eu acho não é ruim. Acho mal montado. O time é ruim porque não tem um treinador que consiga tirar desse elenco o que ele pode produzir. Acho mal montado, consequentemente, o time é ruim. Sormani, eu acho mal montado. É um meio de campo lento, pesado, sem criatividade. Eu acho engraçado aqui, tem hora que vocês... Ontem o Hernandes jogou de segundo volante. Eu acho engraçado, tem hora aqui que a gente fala as coisas e fala assim, mas você tá jogando no papel. Vocês estão falando nomes, estão falando papel. Não estão jogando nada em 2019. Mas não estão jogando nada, mas esses caras jogam bem. O Hernandes é um ótimo jogador. Não tô falando que o Hernandes é ruim. Ontem ele jogou de segundo... Sábado, ele jogou de segundo volante. Não jogou nada. Tava longe da área, não conseguia fazer jogada. O Raí bancou o Jardine até quarta-feira, pelo menos. Quando um diretor vem e banca até quarta-feira, porque o cara já caiu, gente. Aviso prévio. Já caiu. Porque se ele passar e perder no Corinthians assumiu, domingo, pergunta pro Flavinho o que ele disse quando ele assumiu. Então, a mesma coisa chegou demitido. Então, é óbvio que São Paulo já deve estar pensando no outro treinador. Se ganhar quarto. Principalmente porque a chance de ganhar quarta é pequena, né? De classificar. Pode até ganhar e não classificar. É dificílimo. O goleiro, você pega aí, o São Paulo tá com 11 gols tomados, né? Em 9 jogos disputados até hoje. Quer dizer, a média do São Paulo tá levando mais de um gol pro jogo. E a defesa do São Paulo que não tomava gols no ano passado. Se o São Paulo levar um gol do Tadieres no Morumbi, ele tem de fazer 4. Enfim, a chance. O São Paulo, nesse momento, ele não tem nenhum favoritismo em relação ao Tadieres. Seria uma grande surpresa, uma grande zebra. Não é uma zebra considerando os nomes dos times, mas uma zebra técnica o São Paulo se classificar não jogando nada do jeito que está. A gente falou desde o começo do ano, aliás, desde o final do ano passado, o São Paulo vai com esse técnico até a fase inicial da Libertadores. Se não passar a fase inicial da Libertadores, esse técnico cai. Não há nenhuma condição. A gente chegou a essa conclusão. Chegamos logo a essa conclusão. Foi muito rápido chegar a essa conclusão. É uma aposta errada do Raí. E acho que se o técnico cair, talvez o Raí caia junto. Essa é a sensação que eu tenho. Eu não tenho. Porque ele está bancando muito, ele está bancando. E está certo de bancar, certo internamente. A convicção dele é ele que banque quem acha. Vai até o final com ela. Vai até o final com ela. Eu discordo. O que eu acho totalmente. É que ele até o final que eu digo assim. Ele não pode no primeiro revés abrir mão. A dele, a classificação diante do eu discordo de vocês. Ele está recebendo pressão de no primeiro revés, ele não pode abandonar o cara. Eu discordo de vocês totalmente.
Eu discordo de vocês totalmente. É um risco muito grande apostar num negócio que quarta-feira pode acabar. Então você tinha trocado lá na Mas eu falei isso já. Sim, não, mas eu concordo com você. Gente, se o São Paulo for eliminado pelo Tadjeres na primeira fase da Libertadores, isso é uma vergonha. Não é uma vergonha que eu digo, não é pelo... Isso é um problema. Eu falo que é obrigação, você fala que eu exagero. Você fala que é uma vergonha, você calma, eu acabei de explicar. Vergonha pela história do São Paulo.